Olá você! Seja muito bem-vindo, aqui quem fala é o engenheiro Leonardo e hoje eu quero apresentar para vocês o motor Stirling. Existem alguns motores pensados no passado, ideias muito boas, mas que dada a tecnologia da época, esses motores, entre aspas, não deram tão certo. Só que dada a tecnologia atual, nós deveríamos olhar com mais cuidado para alguns motores pensados lá atrás. E até o final desse vídeo você vai entender porque nós deveríamos olhar com mais carinho e estudar mais o motor Stirling. Você que está perdido aqui no canal e está pensando assim, peraí, quem é esse cara aí para vir falar sobre motores? Meu nome é Leonardo, eu sou engenheiro de materiais, sou especialista em metalurgia, sou mestre em ciência na área de energia nuclear, sou doutor do programa de nanotecnologia da pós-graduação da Universidade Mackenzie, sou professor, inclusive, de engenharia na Universidade Mackenzie, dou aula para engenharia de materiais, às vezes dou aula também para o pessoal da produção, mecânica, civil. Lá a gente tem curso de elétrica, também química. Você que quer conhecer, você que quiser um dia assistir uma aula minha lá para conhecer, para saber se você quer mesmo fazer engenharia, tá convidado, vá lá um dia no Mackenzie, lá na Consolação, assistir uma aula minha. Bom, gente, vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesse motor aqui para ver qual que é a ideia dele, como que funciona. A ideia desse motor aqui é do século XIX, do início do século XIX. Um pastor chamado Robert Stirling teve a ideia desse motor. E talvez se ele tivesse falado isso para mim no início do século XIX, se ele tivesse me explicado esse projeto, talvez eu pensasse assim, caraca, com a cabeça do século XIX, com os materiais, a tecnologia da época, talvez eu tivesse pensado assim, caramba, meu, isso talvez não dê muito certo, né? Você pensa aqui na inércia de todo esse conjunto e isso realmente é um problema para esse motor, né? Eu tenho que botar tudo isso em movimento, isso é meio complicado. Até hoje isso é um certo, não um probleminha, mas gera um certo desconforto. Bom, como é que funciona o motor aqui, tá? Nós temos aqui uma fonte de calor, no caso é um recipiente com álcool aqui dentro, tá? É uma fonte de calor que eu tenho aqui. Eu tenho aqui uma câmara de vidro que eu posso tirar daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Eu tenho uma câmara de vidro aqui que eu posso tirar. Ela fica isolada, o ar que está aqui dentro, eu estou usando o ar que está aqui dentro fica isolado do ambiente por essas borrachas aqui. Estão vendo essas borrachas aqui? Para isolar bem, né? Então estou trabalhando com ar, o ar vai ficar aqui dentro e ele é um sistema fechado, eu tenho um sistema fechado. Isso aqui é um motor de combustão externa, o motor Stirling é um motor de combustão externa, diferente do motor que você provavelmente tem no seu carro, que é um motor ciclo de Otto, que você tem combustão interna. Aqui a gente tem combustão externa. É legal que tem um monte de coisa aqui nesse conjunto, eu uso esse pequeno motor para explicar diversas coisas, eu uso isso aqui como recurso didático nas minhas aulas, para explicar várias coisas que vocês vão entender aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou acender aqui a chama, eu vou aquecer o ar que está aqui dentro, esse ar vai se expandir, eu tenho uma fonte quente aqui e uma fonte fria desse lado aqui, que vai roubar o calor. Então esse gás aqui, no caso o ar, ele está aquecendo e expandindo, esfriando e contraindo. Aquecendo e expandindo, esfriando e contraindo. Então você tem um fluxo desse ar aqui que vai movimentar este pistão. Este pistão será movimentado, eu tenho aqui um movimento horizontal, que aqui será transformado num movimento de giro. Esse movimento de giro ele é transladado, ele é transportado para cá. Aí eu tenho aqui um outro eixo aqui que vai transformar o movimento de giro em movimento horizontal e eu tenho também uma conexão aqui por um elástico mesmo funcionando como uma correia. Eu tenho uma conexão aqui com um dínamo só para fazer uma graça e acender um LED, acender uma luz aqui. Então basicamente é assim que funciona. Aí dá pra gente falar sobre muitas coisas, sobre transformação de energia química em energia térmica, transformação de energia térmica em energia mecânica. Eu tenho que ver aqui a fonte de calor, porque a eficiência desse motor vai ser tão maior quanto for a diferença de calor entre a fonte quente e a fonte fria. É uma máquina térmica, isso aqui é uma máquina térmica. Então quanto maior a temperatura aqui e quanto menor a temperatura aqui, mais eficiente. Em tese, o motor Stirling, eu posso fazer ele funcionar até com o calor da minha mão.
tá? Eu tô aqui, sei lá, 36 graus e meio, você fala, caramba, professor, então se o cara tiver com febre, ele dá mais eficiência pro motor. Sim, ele dá mais eficiência pro motor. Você pode fazer isso funcionar até com o calor da sua mão. Dá para fazer o motor Stirling funcionar até com o calor da mão. Dá para fazer utilizando a luz solar, o calor do sol. Claro que você vai ter situações onde você vai ter maior eficiência e menor eficiência. Então o que produz o calor aqui é muito importante. O que rouba o calor aqui também é muito importante. É normal para fazer esse tipo de motor, só para ser mais fácil e tal, e até por alguma disponibilidade ou custo de usinagem, etc., é muito normal utilizarem, por exemplo, alumínio. Eu já vi motores assim de aço inox, por exemplo. Não seria o ideal, né? Se você quer que essa parte aqui, até eu tenho todo esse conjunto desse lado aqui que me ajuda a roubar calor, né? Se eu usasse, por exemplo, um cobre ou uma liga de cobre, porque o alumínio é legal, o alumínio é bom condutor de calor, só que a massa do alumínio é o problema, né? A densidade é muito baixa, 2,7 de densidade, 2.700 kg por metro cúbico de densidade, é pouca massa, né, para levar este calor. Se eu trabalho, por exemplo, com cobre, o cobre é o melhor condutor do que o alumínio e eu tenho uma densidade praticamente 3 vezes maior, 8,9 de densidade. Então dá pra gente explicar um monte de coisa aqui sobre transferência de calor, sobre propriedade de materiais, sobre condutividade térmica, um monte de coisa que a gente consegue explicar aqui usando esse conjunto, como eu estava falando para vocês. Então, eu tenho vários probleminhas com esse motor. Na época, né, eu tinha vários probleminhas. Uma coisa, produzir todo esse conjunto, os materiais adequados para você produzir. Outra coisa, eu dependo muito do transporte de calor para esse motor aqui funcionar. Então tem um calor, que ele é gerado aqui pela chama, pela queima do combustível, aquece aqui esse ar, o ar se expande, vem para este lado, ele é livre para passar aqui entre o vidro e o pistão, então eu tenho expansão, compressão, que vai gerar esse movimento do pistão. Só que eu preciso que esse ar pegue calor aqui e entregue aqui, pegue calor aqui e entregue aqui. Eu preciso que isso aconteça o tempo todo, pegue calor aqui e entregue aqui. Então eu preciso que esse gás seja condutor, tá? Preciso que esse gás seja condutor de calor. O ar não é um grande condutor de calor. Ele é até isolante, tanto que a gente usa ele em isopor, usa ele em edredom. Eu uso o ar como isolante no edredom, para ficar mais quentinho, para eu dormir ali armazenando, segurando o meu calor. Então o ar não seria um bom gás para utilizar aqui. Qual gás eu deveria utilizar? Que gás que vai transportar mais calor? Eu poderia usar um hidrogênio. Ah, mas aí vai explodir igual lá o dirigível. Tá, usa hélio então, gás nobre, pronto. Né? Usa hélio se você quiser. Qual que é o problema de eu usar hidrogênio ou hélio? Seria melhor do ponto de vista do transporte de calor, porque tanto o hidrogênio como o hélio, eles conduzem o calor, eles vão entregar mais calor do que o ar. Tá? Só que qual que é o problema? Aí o problema é o tamanho do átomo, né? Do hidrogênio, do hélio, o problema é a massa desses gases. Aí cai para o mesmo problema daqui, ó. O alumínio é bom condutor, alumínio bom, ótimo condutor, mas tem pouca massa, né? Você imagina que eu queira aquecer isso aqui, é pouco calor que eu coloco aqui para dar uma temperatura, já que a densidade é baixa. Com o hidrogênio ou hélio, acontece mais ou menos a mesma coisa. É ótimo para transportar calor, esses gases são ótimos para transportar calor, mas você vai ter pouca massa, né? São gases de baixíssima densidade. Então o que eu teria que fazer? Eu teria que pressurizar, eu teria que forçar mais gás aqui dentro. Só que se eu pressurizo, imagina um gás hidrogênio, onde um átomo de hidrogênio mal é um átomo. Mal dá pra gente chamar de átomo. Não tem nem nêutron, né? É um próton e um elétron. Então, o que acontece? Você tem partículas muito pequenas aqui, e para esse gás escapar é muito fácil. Então fazer isso, pressurizar hidrogênio aqui dentro e deixar esse hidrogênio pressurizado lá dentro, no século XIX, isso seria um problema muito grande. Hoje não é tanto assim. Hoje a gente pode lidar com isso. Hoje eu trabalhar com ligas de alta condutividade e alta densidade é muito mais fácil. Então esses problemas estão resolvidos. Hoje eles estão resolvidos para trabalhar aí com o motor Stirling. Então, eu teria que trabalhar com gás hidrogênio ou um gás hélio pressurizado, tá? Para eu ter mais massa para transportar esse calor. Não é o que eu tenho, então não tenho aqui a minha liga de cobre, não tenho aqui o gás hidrogênio ou hélio pressurizado, o que eu tenho é isso aqui, vai ser isso aqui mesmo, tá? Então vamos tentar botar isso aqui em operação, ok? Vamos lá. Será que nessa posição da câmera tá legal para mostrar para vocês? Acho que tá, né?
Legal. Já está acendendo ali, agora eu tenho que esperar um tempo, não tem muito o que fazer, deixa eu ajeitar isso aqui. Não tem muito o que fazer, eu vou ter que esperar um tempo para aquecer, isso aqui vai ter que aquecer para eu iniciar a operação. Vocês perceberam que o início da operação é um inconveniente? Ele não começa a operar sozinho, eu preciso vencer essa inércia, então eu começo o movimento aqui e aí ele vai. Agora ele está mais rápido, você vai acertando parâmetros, a posição da chama, a altura, você vai acertando parâmetros para ele operar melhor ou operar pior, né? Você vai acertando com o tempo. A luzinha ali mal tá dando para ver. Quando você consegue acertar bonitinho os parâmetros, nossa, ele fica bem rápido e essa luz fica bem forte. Vamos tentar de novo? O que acontece? Com o tempo, ele vai aquecendo o que deveria ser a fonte fria. Então tem esse problema de massa aqui, como eu falei para vocês. Mas eu adoro quando as coisas dão errado, muitas vezes na aula, porque serve pra gente entender o problema e procurar a solução. Olha como a chama tá variando, ela tem que ficar bem na pontinha aqui, tá? Então essa chama eu preciso acertar, eu preciso tirar, acertar esse pavio, acertar essa chama pra ficar bonitinho. É legal que você tem muitas vezes uma combustão incompleta aqui, e aí você tem carbono sendo emitido, né? Esse carbono não está sendo todo queimado, é um monte de coisa. Eu posso ficar dando aula aqui o semestre, só com esse negócio aqui, com tudo que vai acontecendo, e quanto mais problemas dá, mais coisas legais pra gente ir falando. Então, às vezes o que acontece? Você não tem uma queima total do combustível, você tem uma emissão, por exemplo, de carbono que não está sendo queimada, não tá reagindo com ar, e aí começa a ficar preto, todo esse vidro começa a ficar preto. E aí você acerta essa chama, acerta a combustão, e aí o que acontece? A própria chama, ela começa a limpar o vidro ele fica todo preto, depois ele fica todo transparente de novo com a própria chama. Então tem coisa, agora ele tá vindo muito pra cá, preciso acertar esse pavio, eu já usei bastante. Eu tenho esse motor aqui há mais de 2 anos, desde antes da pandemia que eu tenho esse motor aqui, há mais de 2 anos. E olha como tá legal agora, diminuir a luz. Quando você acerta todos os parâmetros de operação, deixa eu virar aqui para vocês verem todos os lados, ó, que legal. Quando você acerta todos os parâmetros de operação, eu inicio ele aqui, ele vai no pique, do começo ao fim até acabar todo o álcool aqui, ele fica no pique, é muito legal. Aí tem a posição, se ele tá certinho, se ele tá paralelo aqui ao solo, tem um monte de variáveis que a gente pode abordar. É muito legal para usar isso. Isso aqui não é um motor que eu usaria num carro. Por quê? Porque esse motor ele tem alguns inconvenientes para você usar num carro. Você tem esse início de operação, que a gente pode resolver, tranquilo, igual você tem um motor de arranque no seu carro. Tem o início de operação, a variação de velocidade é um problema, que é uma coisa que você precisa num veículo. A variação de velocidade é um problema. Mas para geração de energia, olha só, eu tô usando álcool aqui, né? Tô usando álcool, tá, mas você tá jogando gases para a atmosfera, tá poluindo. Sim, mas depois eu tenho que plantar a cana, né, para produzir mais álcool e eu tô tirando esse carbono de novo da atmosfera. Então ele é um sistema de geração de energia, que eu posso usar isso aqui para gerar energia elétrica, que é um sistema que pode ser até limpo, se ele for bem aperfeiçoado, na medida do possível, claro, ele pode ser até limpo. Como eu falei para vocês, existem outros motores. Motor Wankel é outro que deveria ser estudado. Você que nunca ouviu falar no motor Wankel, é um motor que também deveria ser estudado, que tinha problemas na época, mas problemas que a gente pode solucionar hoje. Hoje a gente consegue lidar com esses problemas, tá? Então, gente, eu gostaria muito, tá? Eu gosto de passar um pouco dessas coisas da minha profissão também, do meu trabalho. Como eu falei, eu sou professor do curso de engenharia
da Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Vou deixar o site do Mackenzie aqui na descrição para quem quiser conhecer. Quem quiser assistir uma aula minha, eu gostaria de fazer engenharia, queria conhecer mais, lá a gente tem engenharia de materiais, onde eu dou aula, tem engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia civil, engenharia de produção, tem a química também, para você que quer cursar química. Você que quer fazer um curso superior, hoje eu vejo muita gente por aí fazendo curso por diploma. Não faça curso por diploma, porque o diploma não vai te garantir muita coisa. Faça curso universitário para você aprender. Escolha um bom curso numa boa universidade para esse curso transformar a sua vida. O curso tem que ser transformador na sua vida, que foi o que aconteceu na minha vida. Eu que vim de escola pública, que tive um ensino muito ruim na escola pública, a universidade foi transformadora na minha vida. E isso que vai garantir para você lugar no mercado de trabalho, isso que vai garantir sucesso para você. Você procurar uma instituição de qualidade, uma instituição séria, uma instituição transformadora e um curso bom, um curso de qualidade. O diploma por si só, a mesma coisa que você deu uma faixa preta para quem não sabe lutar. Aquela faixa preta pode ser que assuste alguém, o cara tá com faixa preta, mas na hora do vamos ver, ela não vai te garantir nada. Diploma é a mesma coisa. Claro que um diploma ele pode te abrir alguma porta, mas depois que você entrou por aquela porta, é só você e o teu conhecimento. Então você tem que entrar numa universidade para aprender, para você se transformar, para você evoluir. Só o diploma não vai te garantir muita coisa, não. Bom, gente, basicamente era isso que eu queria. Olha o pique! Agora aqueceu o negócio, hein? Olha o pique! Que legal! Muito legal isso aqui, hein? Muito bacana. Quando eu ligo que tá... Eu tô uma outra luz aqui acesa que tá meio longe para eu apagar. Mas quando você deixa tudo no escuro, fica bem legal também. Então tá aí o motor Stirling que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, apresenta esse vídeo pros seus amigos, talvez seja útil, talvez você ajude muito, talvez você transforme a vida de alguém com esse vídeo. Seja um agente transformador, deixa seu like, apresenta esse vídeo aí pros seus amigos. Quer conversar comigo, tem alguma dúvida? Tem um campo de comentários aí, deixa seu comentário sem problema nenhum. Então é isso aí, meus amigos, fico hoje por aqui. Olha aí, o álcool tá acabando, hein? Desejo um ótimo dia a todos. Daqui a pouco vai começar a ficar preto aqui porque a combustão já tá incompleta. Então é isso aí, galera. Valeu, até mais, fui!